Bom, pessoal, a gente vai fazer uma revisão sobre os assuntos que a gente estudou nas últimas semanas, que é os sistemas de impermeabilização de fundações. Eu vou tentar resumir, ser um pouco breve, para que essa aula não fique muito cansativa. Até porque, desde o ano passado, a gente vem falando sobre impermeabilização. Então, os impermeabilizantes, eles são responsáveis por evitar que os líquidos penetrem nas estruturas das edificações. E com isso a gente evita várias patologias. Patologias são aquelas, vamos dizer assim, deformações, aquelas, vamos dizer assim, aquelas doenças das construções, vamos dizer assim, aqueles mofos, as bolhas, as paredes, a tinta da parede descolando, se soltando. Tá me ouvindo agora, Ricardo? Melhorou? Pronto. Então, os sistemas de impermeabilização são responsáveis por evitar que a umidade ela adentre na edificação, nas estruturas. E com isso a gente consegue evitar vários problemas futuros, como a gente já falou, né? Aí, mesmo que as fundações elas não sejam expostas ao tempo, como muitas vezes a gente vê as vigas expostas, a viga baldrame exposta, a gente precisa impermeabilizar a fundação para que a umidade do solo ela não passe para a estrutura, para a parede, para a fundação. Entendido isso? Então, é importante a gente impermeabilizar para impedir que a umidade ela adentre na estrutura, ela infiltre e cause posteriores problemas. Então, quando essas estruturas elas não são tratadas, a gente não utiliza o impermeabilizante nessas estruturas, esses líquidos eles vão ser conduzidos ao restante da edificação, ao restante da estrutura. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente passa 1 ano, 2 da construção, as paredes das casas ficam todas úmidas. E aí as pessoas dizem, não, isso aí é o sal da parede. Mas na verdade, não é. Na verdade, é umidade. E essa umidade, ela vem de baixo, ela vem da fundação. Então, daí a importância de impermeabilizar as fundações antes da construção da alvenaria. E também aquele passo a passo, né? Utilizar argamassa impermeabilizante nas 3 primeiras fiadas das edificações. Vocês lembram disso? E aí a gente tem que ter um projeto de impermeabilização também. Esse projeto ele vai ser de acordo com o tipo de fundação. E aí ele tem que ser compatível com essa geometria, com a geometria das peças, com os tamanhos. Tipo, se a fundação é uma sapata, se a fundação é um radier, uma viga baldrame. E aí eu vou impermeabilizar de acordo com a característica da obra. E também as condições de acesso do lençol freático. Então, as paredes ficam molhadas, Francisca, porque as pessoas geralmente não impermeabilizam. E aí a umidade, não impermeabilizam as fundações. E aí a umidade do solo, ela vai adentrar na estrutura. E com isso, essa umidade ela vai subindo até as paredes. Geralmente fica 1 metro de altura da parede.
Não é isso? Bom, o projeto de impermeabilização, ele é regulamentado por também normas técnicas. Pronto, Gisele. Provavelmente, na sua casa não foi impermeabilizadas as fundações. E isso, geralmente as pessoas dizem assim, eu não vou fazer isso, porque é caro, isso não serve de nada, e pronto. E aí, depois, os prejuízos são maiores. No final da aula, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. No projeto o projeto de impermeabilização, ele é regulamentado por normas técnicas também. Como eu falei na aula anterior, a gente tem essas normas, essas NBRs, que são... Por favor, tem outra pessoa com o microfone ligado. Ana Lívia, por favor, desliga teu microfone. E aí, a gente deve seguir essas normas técnicas para executar a impermeabilização de forma correta. Porque, como eu falei, a impermeabilização ela deve ser adequada para cada tipo. Então, tipo, se eu impermeabilizar determinado tipo de fundação de forma incorreta, eu não vou ter o efeito que eu desejo. E aí pode ocorrer as patologias. Então, a escolha do tipo de impermeabilização, ele deve ser precedido de um estudo. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, não, ó, passa Vedacity porque meu vizinho passou. Não. Porque às vezes a casa do seu vizinho é feita de outro modo. A fundação que seu vizinho fez na edificação dele pode não ser a fundação da sua edificação. E aí os sistemas que serão efetivamente adotados, eles são definidos depois desse estudo. Já no projeto básico de impermeabilização. Os produtos e técnicas que a gente utiliza. A principal estratégia é garantir, né, que a estanqueidade na interface entre as fundações e a parede. O que seria isso? É garantir que a umidade ela não passe. Ela fique ali isolada da minha estrutura. Então, entre os produtos mais utilizados estão as emulsões asfálticas, o cimento polimérico, as mantas asfálticas e os aditivos impermeabilizantes. Nayane, o que são esse cimento polimérico que eu nunca ouvi falar na vida? Alguns produtos, eles vêm o cimento, um pozinho com alguns aditivos e um líquido. Esse líquido são os polímeros. E aí, ao misturar esses dois elementos, eu vou ter uma, vamos dizer assim, como se fosse uma nata de cimento. E essa nata, ela vai ter a função de formar uma camada na minha estrutura para impedir que essa umidade entre. E aí, como eu falei, para cada tipo de fundação, vai ter um tipo de impermeabilizante. Então, para peças pequenas, a gente vai utilizar os impermeabilizantes moldados em loco, que são aqueles que a gente vai pintar, como mostra aí a imagem. Então, eu vou utilizar um pincel normal para aplicar esse impermeabilizante naquelas pequenas peças. Já em elementos de grandes dimensões, a gente utiliza, por exemplo, as mantas asfálticas, que elas já são pré-fabricadas e são aplicadas dessa maneira, ó, como mostra a imagem.
Bom, como eu falei, para cada tipo de fundação, a gente vai ter um tipo de produto que seria mais eficaz para aquele elemento. Então, por exemplo, em sapatas, a gente utiliza mais, o recomendado seria o capeamento com argamassa impermeável. Por exemplo, esses cimentos poliméricos. Nas laterais e no topo, e aí a gente aplica uma tinta asfáltica. Já no radier, a gente vai costumar aplicar, a gente costuma aplicar sistemas de impermeabilização flexível, como as mantas asfálticas, que são tipo essa. Ó. Lembra que o radier é uma laje de concreto que a gente faz no piso? Então, no radier é mais recomendado esse tipo de impermeabilização, são as mantas asfálticas. Já na sapata, é mais comum esse tipo, que a gente vai aplicar com pincéis, que são os flexíveis. E em obras de carga pequena, a viga baldrame, ela costuma ter sua estanqueidade assegurada pela aplicação de argamassa impermeável, que pode ser, como eu falei, os cimentos poliméricos. A gente vai colocar aditivos nessa argamassa para que ela tenha essa, vamos dizer assim, essa estanqueidade da umidade. E aí, como eu falei, é muito importante a execução. Porque, tipo, se eu passar o impermeabilizante de forma inadequada, eu vou colocar meu trabalho a perder. Porque, tipo, se eu usar um tipo de impermeabilização inadequada, eu não vou ter os resultados que eu gostaria. Então, é importante esse estudo para eu saber qual o melhor tipo de impermeabilizante usar. E também, outro ponto muito importante é seguir as recomendações do fabricante. Então, não adianta eu impermeabilizar se eu não seguir as recomendações do fabricante. Eu não vou ter os resultados que eu desejo. Entenderam? Então, aqui são as referências.